No amanhecer de 1º de dezembro de 1948, a maré baixa revelou algo que deixaria a Austrália marcada para sempre. O corpo de um homem, elegantemente vestido, encostado na areia fria da praia de Somerton, braços ao lado do corpo, pernas cruzadas, como se houvesse apenas adormecido. Mas ninguém dorme assim. Ninguém descansa com os lábios levemente roxos e os olhos semicerrados, como se tivesse tentado decifrar o último segredo da própria vida. E dentro do bolso dele, nenhuma carteira, nenhum documento, nenhuma identidade, apenas um pedaço de papel, arrancado de um livro persa de poemas proibidos. 2 palavras que selariam o destino do caso para sempre. Tamam Shud. Acabado. Terminado. A primeira pessoa a ver o corpo foi uma mulher que passeava com seu cachorro. Ela nunca teve o nome revelado nas manchetes. Mas documentos internos da polícia mostram que ela ficou pálida, como se reconhecesse algo que preferia esquecer. Ela ainda tentou ajudar, chegou perto, mas ao olhar para o rosto do homem, deu 2 passos para trás. Disse aos investigadores que ele parecia vivo, que talvez estivesse bêbado, ou que estivesse apenas dormindo. O que ela nunca contou é que naquela madrugada ela ouviu algo vindo da praia. Um som breve, um impacto surdo, como o corpo de alguém sendo colocado no chão. Uma informação que, anos depois, confessou a um vizinho, mas que nunca entrou nos arquivos oficiais. O morto parecia alguém importante, roupas caras, terno sob medida, sapatos polidos, mas nenhum rótulo. Todos cortados à mão. Quem corta todas as etiquetas de suas roupas? A autópsia revelaria algo ainda mais estranho. O estômago continha traços de uma substância amarga, mas não tinha marcas de veneno convencional. Coração saudável, pulmões normais, nenhuma causa clara. Era como se alguém tivesse apagado sua vida com algo que não deveria existir. Um dos médicos legistas diria, décadas depois, que foi o caso mais próximo de morte limpa que já tinha visto. Horas depois, a polícia encontraria uma mala esquecida em uma estação de trem. Dentro dela, um fio de costura laranja raro, ferramentas pequenas, uma navalha dobrável, um pincel, uma calça cujo bolso havia sido reconstruído e roupas sem etiquetas. Outra vez, todas as roupas pareciam pertencer ao mesmo homem. E dentro do bolso reconstruído, uma minúscula cordinha com nó duplo militar, técnica usada por agentes de inteligência na época da guerra. Nada que provasse espionagem, mas tudo que sugeria. A polícia rastreou o pedaço de papel Tamam Shud até um livro raro, o Rubaiyat, de Omar Khayyam. Alguém havia arrancado a página final. O exemplar foi encontrado dias depois no banco traseiro de um carro deixado aberto no centro da cidade. No verso, havia um código rabiscado à mão. WRGOABABMLIAOIAB, linhas e letras que, até hoje, ninguém conseguiu decifrar. E na contracapa, um número de telefone, de uma mulher que morava a poucos quarteirões da praia de Somerton. Seu nome era Jessica Thompson, mas na ficha policial ela insistiu em usar outro nome. Diz que nunca tinha visto o morto, mas seu comportamento dizia o contrário. Ao ver o busto reconstruído do homem, ela empalideceu, tremeu, precisou sentar, mas repetiu, fria. Nunca o vi antes. O policial que a entrevistou escreveu algo que nunca esqueceu. Ela mentiu, mas não por medo de mim. Mentiu, por medo do que sabia. Anos depois, um jornal local recebeu uma carta anônima, sem assinatura, sem remetente. A carta dizia que o homem de Somerton carregava consigo informações que poderiam derrubar mais de um país. E que Jessica estava ligada a um grupo de pessoas que, durante a guerra, mantinha contato com agentes estrangeiros. Nada disso foi comprovado, mas a carta dizia algo que a polícia jamais divulgou, que o homem não morreu na praia. Ele foi levado até lá, depois que sua mente
finalmente cedeu. Décadas depois, cientistas tentaram extrair DNA do cadáver e descobriram algo perturbador. A composição genética do homem era incomum, rara, associada, curiosamente, a regiões específicas da Europa Oriental, áreas de intensa atividade de espionagem após a Segunda Guerra. Mas o corpo foi enterrado sem nome, sem passado, sem verdade. Um fantasma que continua sussurrando perguntas ao vento salgado da praia de Somerton. O tempo levou testemunhas, levou pistas, levou segredos, mas as palavras no bolso do homem continuam mais vivas do que nunca. Tamam Shud, acabado, terminado. Talvez esse fosse o último recado dele, ou um aviso, de que algumas histórias não foram feitas para serem desvendadas. Naquela manhã, a maré devolveu um corpo, mas carregou consigo toda a verdade. E deixou para nós apenas a sombra de um homem, que mesmo morto ainda parece olhar para trás.